não sei muito o que fazer com isso. Tinha que ter uma cigarrilha, assim. E pérolas, assim, ó. Bem bonequinha de luxo mesmo. Olá, pessoas! Tudo bom? Eu sou a Ivy e hoje a gente vai falar sobre um grande ícone da moda. De novo, você já viu a introdução? Ícone da moda, e hoje é Audrey Hepburn. I'm going your way to drifters off to see the world. There's such Que tá ali, que tá aqui, e tá aqui. Tá em tudo, porque Audrey, ela, tipo, tá em todos os lugares, todo mundo copia, todo mundo tem referência. Audrey é pop, tá bom? E eu preciso realmente correr um pouquinho com esse vídeo, porque a vida da Audrey é muito longa, ela fez muita coisa e o vídeo vai ser grande. Então já avisando que o vídeo vai ser grande, ok? Eu tava toda animada, mas eu preciso focar numa coisa muito importante. A história da Audrey não é uma história, como é que eu vou dizer assim, bonitinha. Por mais que ela seja esse ícone super fofo que a gente se identifica e ama, a Audrey teve uma história bem pesada e isso pode não fazer muito bem para algumas pessoas. Então, se você não tiver muito bem hoje, assiste amanhã, assiste semana que vem. Ou então, não assiste mesmo, porque pode ser um pouco pesado. Ok? Estamos bem? Show! Vamos começar! Audrey Caitlin Ruston nasceu no dia 4 de maio de 1929 em Ixelles, Bruxelas, na Bélgica. Ela é uma taurina com ascendente em peixes, ou seja, é uma pessoa assim, maravilhosa. Você reparou que o sobrenome dela não tem Hepburn? Então, depois ela se tornou Hepburn Ruston, porque o pai dela, Joseph Ruston, que era um cônsul britânico honorário das Índias Orientais, achava erroneamente que descendia de James Hepburn, que foi o terceiro marido de Mary Stuart, aquela rainha escocesa que ia pegar o trono da Elizabeth. Então, essa aí. Todo mundo que assistiu Reign sabe quem é. Nossa, até vibrou. Bom, então daí que veio o sobrenome Hepburn. E a mãe dela, Ella von Hemstra, era uma nobre holandesa. Audrey tinha 2 irmãos por parte de mãe, né, do primeiro casamento da mãe, que eram o... nomes complicados. Arnold Robert Alexander e Ian Edgar Bruce. E ambos tinham títulos nobres, que eram de Jonkheer ou Jonkheer, algo assim, que significa algo como pequeno ou jovem lorde. Então, só com essa pequena introdução já dá para perceber que a infância dela foi bastante privilegiada. Ela aprendeu vários idiomas e viajou bastante até a família dela se estabelecer, de fato, em Bruxelas. Mas é óbvio que nem tudo são flores e o pai dela era envolvido com o Partido Nazista Britânico. E ele largou a família, todo mundo, para morar lá em Londres e viver lá com esse partido nazista esquisito. E assim a relação dela com o pai foi rompida de forma traumática, porque ele nem ia visitar ela. Mas, como sabemos, a Audrey é esse amor de pessoa, essa pessoa incrível, e ela mesmo assim cuidou do pai quando ele precisou dela lá para os anos 60, quando ele já estava bem velho. E quando a Audrey tinha 10 anos, ou seja, em 1939, acontece uma coisa muito grande no mundo. A Segunda Guerra Mundial estoura. E a mãe dela a transferiu para um internato que ficava num lugar que ela achava que ia ser poupado, como tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, que ficava lá nos Países Baixos. E foi lá nesse internato que ela começou a aprender balé e se tornou uma aluna estrela. Mas a mãe dela não estava certa. As tropas nazistas alemãs invadiram os Países Baixos. Então Audrey teve que se esconder com o nome de Edda van Hemstra, que era o sobrenome da mãe, e parecia mais alemão e não
britânico do que Audrey. E bem, no início da ocupação, a família dela achava que ia durar uma semana, depois um mês, ou só um ano, e na verdade durou até o final da guerra. Só terminou no dia de aniversário da Audrey em 1945. E em relação a esse período, a Audrey dizia: não deduza nada que tenha ouvido ou lido sobre os nazistas. É pior do que possa imaginar. E ela também disse que se ela e a família soubessem que duraria 5 anos a ocupação, todos eles já teriam tirado suas vidas antes mesmo de começar. Até porque o tio dela foi fuzilado, o irmão foi convocado pela Alemanha nazista e o outro irmão teve que fugir para não ser convocado também. E todos eles só puderam se reencontrar no final da guerra. Além dela ter presenciado muitas vezes trens de cargas lotados com judeus passando e levando essas pessoas para campos de concentração. E durante uma boa parte da guerra, ela continuou dançando, mas sem música, para arrecadar fundos para a resistência local. Inclusive, existem evidências de que ela apoiava diretamente a resistência e outras que ela teria até participado, mesmo sendo ainda bem novinha. Mas em 1944, os alemães fecharam as rotas de comida e combustível. Fome devastou o país. E Audrey só comia bulbos de tulipa. Ela teve uma anemia aguda, muitos problemas respiratórios e um edema pulmonar por causa da desnutrição severa. Depois do fim da guerra, Audrey e a mãe foram para Amsterdã. E a mãe dela começou a trabalhar como zeladora em um prédio, mas o quarto era muito pequenininho para as duas morarem juntas. Então, ela pediu para uma professora de balé receber a Audrey na casa dela por um tempo, até que sua mãe conseguiu um emprego numa floricultura e elas duas puderam viver juntas. Mas foi nesse período que a Audrey morou com essa professora de balé que ela voltou a se dedicar àquilo que ela amava com muita paixão, que era a dança. E por causa disso, ela recebeu uma bolsa de estudos do Ballet Rambert em Notting Hill, lá na Inglaterra. E nesse período ela também trabalhou como modelo. Só que quando chegou na hora dela se profissionalizar, disseram que ela era muito talentosa, mas ela era muito alta, que ela tinha 1,70 m, que ela era muito magra e muito frágil, por causa da desnutrição que ela sofreu durante a guerra. E por causa disso, ela jamais seria bailarina principal. Com essa notícia, ela começou a trabalhar em coro de teatro musical, também se registrou como atriz freelancer num canal de televisão e fez pequenos papéis na TV e no cinema. E finalmente ela foi chamada para um papel como uma bailarina no filme The Secret People em 1952. E a partir disso ela começou a pegar papéis cada vez maiores, até na Broadway. E foi nesse mesmo ano, em 1952, que ela foi chamada para ser protagonista no filme Roman Holiday, que é A Princesa e o Plebeu. E foi escolhida justamente por ter tudo aquilo que o diretor queria. Charme, inocência, talento, era engraçada e absolutamente encantadora. E nesse filme ela trabalhou com Gregory Peck, que já era um grande galã de Hollywood. E o papel do jornalista já tinha sido rejeitado por Cary Grant, porque ele achava muito absurdo que uma pessoa muito crua já tivesse um papel de muito mais destaque do que ele, que era já famosão em Hollywood. Mas Gregory Peck insistiu pra gente que queria muito aquele papel, porque ele tinha certeza de que Audrey ganharia o Oscar de melhor atriz naquele ano e ele seria um tolo se o nome dele não estivesse abaixo dela nesse filme. E quer saber? Ele estava certíssimo, porque não só ela ganhou o Oscar de melhor atriz, como ela ganhou o BAFTA de melhor atriz e o Globo de Ouro de melhor atriz. Prêmios, 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 eu sou uma atriz incrível. E ela foi muito elogiada pela crítica. Chegou a sair na capa da revista Time, que na época era tipo... Meu Deus! Ela saiu na capa da revista Time! E
por causa disso, ela ganhou um contrato com a Paramount, que ainda permitia que ela fizesse teatro. Ela ia fazer um monte de filme e ia fazer teatro ainda junto, porque ela gostava. Ou seja, muito exclusiva mesmo. Gente, nem preciso dizer que depois disso ela começou a crescer mais e mais e mais, até ser a grande estrela que a gente conhece hoje. E aí chega aquele momento que você tá num vídeo de ícone da moda e a gente precisa começar a falar de moda. E aí vamos chegar em 1954, quando Robert Givenchy recebeu uma ligação. A senhorita Hepburn vai até o seu ateliê para escolher peças para o novo filme Sabrina. E ele achava que era para Katharine Hepburn, mas quando abriram a porta, era uma menina muito magra, muito simples, muito gentil, que estava sendo apresentado para ele naquele momento. E eles acabaram se tornando grandes amigos. E ele acabou sendo estilista não só de Sabrina, mas como de 6 outros de seus filmes, além de vesti-la fora das telas também. Ele adorava a silhueta dela e também o seu senso de estilo, que era bem minimalista e uma coisa que chamam de gamine, que é uma mulher frágil, carente, que inspira proteção, mas que oculta algo de malicioso e tem um sex appeal. É bem machista mesmo a expressão. E com esse estilo, ela usava cabelos curtos, umas roupas que eram mais simples, às vezes pareciam até meio masculinas, mas sempre com muita elegância, estilo e sabendo valorizar muito bem o seu corpo. E o decote reto e raso de um dos vestidos mais icônicos do filme também ganhou o nome de Sabrina, só por causa daquele vestido. Então, tipo, se você vê uma roupinha assim, com um decotezinho assim, o nome é Sabrina, por causa da Audrey Hepburn e Givenchy no filme Sabrina, em 1954. E também a dupla foi responsável pelos figurinos icônicos de Funny Face, Cinderela em Paris, que inclusive estou aqui com o lookinho dela dançando, né? E de legging preta. Então, toda de preta, de legging preta, os dois foram responsáveis por trazer a volta da legging preta à moda. A legging preta ficou à moda de novo por causa de Audrey Hepburn e Givenchy em Funny Face, Cinderela em Paris. E acabou que em 1961 ela foi considerada uma das pessoas mais bem vestidas do mundo. Tá bom pra você? E você lembra lá do Gregory Peck, de Roman Holiday, da Princesa e Plebeu? Da Princesa e o Plebeu? Ele foi responsável por apresentar Audrey ao seu primeiro marido, Mel Ferrer, que também estrelou com ela o filme Guerra e Paz, enquanto ele era o príncipe Andrei, ela era a Natasha, e eles se casaram durante as gravações. E foi com ele que ela teve o seu primeiro filho depois de 2 abortos. E por causa desses acontecimentos, ela se distanciou um pouquinho do cinema. Mas a Paramount começou a pressionar a Audrey com o contrato. E aí foi apresentado para ela o papel de Holly Golightly em Bonequinha de Luxo. E no início ela não queria aceitar, porque a Holly era muito extrovertida e muito diferente do que a própria Audrey era. Mas o marido dela acabou falando e dando aquela forcinha, dizendo tipo, vai lá que vai ser muito importante pra você fazer uma coisa diferente do que você já sabe fazer. E foi outro sucesso tão grande que ela tá ali, ó. Ali. Aqui. Aqui. Aliás, muita gente conhece a Audrey primeiro por causa de Bonequinha de Luxo. Então, realmente foi muito bom ela ter saído do estereótipo de menina boazinha, recatada. Ah, ela também é a icônica dos óculos escuros. E do batom rosa.
piteira. João bota piteira. E nesse filme ela apresentou o que era chamado de o novo sexy. Porque se a gente for pensar em quem era sexy em Hollywood naquela época, era Liz Taylor, Marilyn Monroe, e ela era completamente diferente dessas pin-ups de Hollywood. Além dela ter usado aquele vestido preto Givenchy, é claro, que foi em 2006 leiloado por R$1.700.000. Parece pouco, né? Pois é, porque na verdade só foi leiloado uma das 3 únicas cópias existentes daquele vestido. E é óbvio que não foi o que ela usou, que se fosse o que ela tinha usado, valia muito mais. Em 1968, ela se divorciou e começou a se dedicar mais à família. E se casou de novo. E com seu marido, Andrea Dotti, ela teve o seu 2º filho. Ela até queria ter outros, mas ela sofreu um 3º aborto e resolveu não ter mais filhos. Ela fez pouquíssimos filmes nos anos 70 e nos anos 80 ela só fez 2 e uma pequena aparição como um anjo num filme de Steven Spielberg. Já divorciada novamente e já com seu 3º parceiro, mas eles não se casaram, ela se dedicou totalmente às causas humanitárias. E em 1989, ela foi nomeada embaixadora da boa vontade pela Unicef. E o trabalho dela, gente, é lindo. Não dá para colocar tudo aqui, mas ela viajou o mundo inteiro com causas humanitárias e campanhas para ajudar pessoas carentes. Por causa de seu trabalho, em 1992, ela ganhou a Medalha Presidencial da Liberdade, no mesmo ano que ela gravou um álbum contando histórias para crianças. E ela ganhou um Grammy póstumo por causa desse álbum. E ela disse que o seu trabalho na Unicef era motivado pela gratidão, porque lá na Segunda Guerra ela estava entre as pessoas que foram ajudadas pelo fundo. E quando ela voltou da Somália, em setembro de 1992, ela começou a sentir fortes dores abdominais. E descobriram que ela tinha um câncer muito raro no intestino. E ela teve que fazer quimioterapia e várias cirurgias. No final dos seus dias, ela pediu que um grupo seleto de amigos fosse passar o Natal com ela. Entre eles estava Gregory Peck, Liz Taylor e Hubert Givenchy, que não pôde comparecer, mas enviou um jato enorme cheio de flores para ela. Mas ela não estava nada bem e em 20 de janeiro de 1993, ela morreu dormindo em sua cama. Seu filho mais velho, Sean Ferrer, fundou o Audrey Hepburn Children's Fund. Na Unicef também foi criada o Audrey Hepburn Society, presidiada por seu filho mais novo, Luca Dotti, que também é patrono da instituição de caridade Pseudomyxoma Survivor, dedicada a oferecer apoio aos pacientes que sofrem do mesmo câncer que Audrey sofria. Gente, pra mim, assim, eu sou muito fã da Audrey Hepburn e pra mim é difícil não me emocionar com a história dessa pessoa maravilhosa que eu queria muito, muito, muito ter conhecido. E é realmente muito emocionante mesmo. Bom, e agora eu vou falar de umas curiosidades que não cabiam muito nessa história da Audrey, mas que é bem legal falar. Mas antes, já sabe, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Vamos pra lista. Na verdade é uma lista bem pequenininha, tá? É uma lista de 7 itens. 7 itens só. E é bem rapidinho, vamos lá. Que o vídeo tá grande. Primeiro item, ela foi incluída na lista da Variety dos 100 ícones do século XX. E é o número 34 na lista do VH1 dos 200 maiores ícones pop de todos os tempos. Além de mais de 20 listas oficiais, estudos e pesquisas do gênero.
Segundo, sobre a parceria com Givenchy, a editora de moda Jane Sheridan declarou: poderíamos perguntar, Audrey Hepburn criou a Givenchy ou foi o contrário? Inclusive, ela também foi o rosto do primeiro perfume da Givenchy, L'Interdit, de 1957. Terceiro, Hepburn recebeu o crédito de ter impulsionado as vendas de capas da Burberry por causa do filme Bonequinha de Luxo. Quem lembra do filme sabe que no final tem aquela cena clássica dela, tá chovendo, ela entra no carro e ela começa a se maquiar e tem o gato, e ela bota o gato pra fora, depois ela abre e sai correndo atrás do gato e aquela coisa, ela beija o cara, enfim. É uma cena maravilhosa e ela tava com uma capa da Burberry. Aí veio o carro, passou. Enfim, era uma cena maravilhosa e ela tava com uma capa da Burberry e faz todo sentido, eu também teria comprado a capa se eu tivesse dinheiro. Eu teria comprado a capa. E também foi associada à marca italiana de sapatos, Tod's. Inclusive, ela esteve em propagandas até depois da sua morte, mostrando o tamanho da influência que ela tinha e ainda tem no mundo da moda. Quarto, em sua vida particular, ela gostava de usar roupas mais confortáveis, mais casuais, ao contrário da alta costura que ela usava nos eventos, nas festas e até em seus filmes. E apesar de ser admirada pela sua beleza, ela nunca se considerou atraente. Ela achava que era alta demais, magra demais, e tinha pés grandes, nariz grande, e até se achava comum demais. Chegou a dizer numa entrevista que qualquer um poderia se parecer com ela. Era só cortar o cabelo e usar óculos grandes. Quinto, ela era o ideal de beleza que agradava mais as mulheres do que os homens, porque era um ideal muito mais possível de atingir do que como o padrão de beleza da Marilyn Monroe, por exemplo. A Audrey era aquela beleza natural. Ela só acordou daquele jeito. E sendo bem sincera, até hoje usam esse estereótipo da menina que é meio desajeitada, que não tem curvas sensuais, que não é padrão, mas na verdade é padrão, que é engraçada e ao mesmo tempo é tímida, né? Quase todas as mocinhas hoje em dia são esse estilo aí de beleza. Porque ela não é uma femme fatale, mas ela tem algo de atraente. E aí você tem, de um lado, Audrey Hepburn e de outro, Marilyn Monroe, que são opostos perfeitos, mas igualmente padrões. E ainda tem aquilo que ela falou, né, de tipo, qualquer um pode parecer comigo, enquanto tipo a Marilyn Monroe parecia uma coisa muito mais distante de chegar. E nas palavras da diretora de beleza da Elle, Rose Green, Audrey Hepburn é a personificação da beleza natural. Ela tem um encanto raro e uma beleza interior que irradia quando sorri. Sua pele parece saudável em todos os seus filmes e sua personalidade realmente brilha como alguém afetuoso e animado. Mais favorita do que isso, não tem. Sexto, juntamente com a modelo Twiggy, Hepburn foi citada como uma das figuras públicas que fez com que magreza fosse moda. Mas é bom lembrar que ela não gostava de ser magra, lembra? Eu falei lá em cima. E boa parte da razão por ela ser magra vem do fato dela ter sofrido desnutrição severa quando ela era criança, quer dizer, durante todo o seu período ali de puberdade. E isso muda a vida de qualquer pessoa para sempre. E tem muita gente que até hoje fala, às vezes as pessoas fazem matérias dizendo, ah não, porque ela tinha problemas alimentares, distúrbios alimentares, tinha anorexia, tinha bulimia e tipo, gente, calma. Ela não tinha nada disso. Chegou o ponto do companheiro dela, né, o Robert, e o filho dela precisarem dizer que não, ela não sofria nada disso. Inclusive, ela adorava comer e comia massa e chocolate quase todo dia. Vamos parar
com essa coisa, por favor, porque outro dia eu vi até gente falando, lendo o mapa astral dela, dizendo que ela tinha distúrbio alimentar e tá escrito no mapa astral. Não faz isso, gente. Não faz. E o sétimo e último, mas não menos importante e não menos incrível, na verdade é não menos incrível, ela foi a principal inspiração para arte conceitual feita por Tom Oreb para Bela Adormecida. Sim, então quando você vê o filme, a Audrey, sim, ela inspirou a Bela Adormecida. E de fato, nossa, tem tudo a ver quando você olha assim o jeito, a forma de andar, até o corpo mesmo, as feições do rosto. Sim, procurem, é lindo. E eu amei saber disso. Com essa, ela lacrou. Não vou mais fazer a piada do óculos, porque só ela mesmo pode usar e é isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, já deixa um like no vídeo, já compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo também o que você achou de mais impressionante na história desse ícone maravilhoso do cinema e da moda. Tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo e tchau!